Que tal você dar uma paradinha no que você está correndo aí, tá mexendo no celular, tá na rede social aí? Você está fazendo alguma coisa aí que está te atrapalhando ver televisão ou assistir pelo Facebook a TV Rio Doce? Dá uma paradinha, vale a pena, porque o nosso programa vai falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, na época de correria, dá um break no seu tempo para absorver conhecimento importante para você e para todo mundo que você gosta. Ainda mais no tema de hoje, que é o tema da moda. Todo mundo está querendo saber, todo mundo está falando sobre, e é o tema que você vai parar. Quando a gente vai falar dele, você vai parar para poder escutar e ter informações importantes. Vamos falar sobre o tema emagrecimento. Olha só, já parou aí, né? Já tenha a sua atenção. No programa de hoje, o Cuidando de Você vai tratar, sim, sobre emagrecimento. Já trouxemos vários profissionais aqui falando desse tema. Já trouxemos aqui cirurgiões para falar sobre cirurgia bariátrica. Já trouxemos aqui nutrólogos para falar sobre a questão das canetas emagrecedoras. Já trouxemos aqui outros tipos de profissionais falando sobre diversos tipos de abordagens para a pessoa emagrecer, educadores físicos, diversos outros profissionais. E hoje nós estamos aqui com um profissional que cuida da questão nutricional, do que nós ingerimos, que comemos, que bebemos, nesse balanço que a gente tem. Já ouvimos a frase, né? Nós somos o que comemos, né? Então, a gente fica pensando e refletindo. Tá certo, estão aí as canetas emagrecedoras. Tem aí uma muito importante que chegou, é revolucionando. Diz que vem uma outra ano que vem, mais importante e relevante ainda. Mas nada substitui ainda o que a gente come, o que a gente bebe nesse processo. E por isso a gente vai falar hoje a importância da alimentação no processo de emagrecimento e também no processo de qualidade de vida, mesmo com as canetas emagrecedoras sendo efetivas. E para isso, nós convidamos a nutricionista Lorena Fernandes. E eu convidei a Lorena vendo o Instagram dela, porque eu estava acompanhando e vendo as postagens que ela estava fazendo. Sempre faz lá com receitinhas importantes sobre alimentação saudável. Lorena, muito obrigado por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite, vindo ao Cuidando de Você. Prazer, é um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto, né? Que está super em alta, inclusive, que todo mundo gosta de saber um pouquinho ali como emagrecer, principalmente nesse ano de 2025 que esteve em alta tanto pelas canetas emagrecedoras, né? A gente está vendo como esse assunto está em alta mesmo, então vai ser um prazer falar sobre isso. Pois é, Lorena, a gente sempre discutiu aqui, a gente fala muito sempre sobre isso, que a questão da nossa relação com a alimentação, ela sempre teve altos e baixos, né? No início, né, o homem, o ser humano, ele teve uma relação de necessidade. Nós temos que nos alimentar, de nos nutrir para poder sobreviver, né? Então, o homem, no início, caçava. Tinha que caçar, e com isso ele praticava atividade física, ele lutava com animais, né? Sim. Ele tinha que caçar proteína, que era o alimento dele, né? Então ele era um homem forte, um homem saudável, né? Depois, com a evolução, veio o homem que plantava, a mulher que plantava e colhia o alimento saudável, né? Depois veio a era da industrialização, né? E aí começaram a vir os problemas, né? Veio a industrialização como um todo, a tecnologia, começaram a vir mudanças de comportamento, né? E aí, mesmo assim, até o final dos anos 80, o Brasil era considerado o país dos desnutridos. Crianças morrendo de desnutrição, adultos morrendo de desnutrição. Isso é uma vergonha. Só que hoje o Brasil é considerado o país de pessoas obesas ou com sobrepeso, ou seja, virou o jogo. E isso é uma preocupação. Isso é um problema de saúde pública. Isso tem a ver com o quê? Mudanças de hábitos, mudanças de comportamento de vida. Ou seja, de novo, é uma mudança do nosso relacionamento com o que nós comemos, com o que nós bebemos. E realmente é um problema de saúde pública, não é? Sim, com certeza. E tem um ponto que você citou que a gente pode usar em associação com como estão os hábitos das pessoas hoje em dia. Então, você voltou lá atrás e falou sobre o quê? Que qual que era a base da alimentação dessas pessoas? A alimentação saudável, né? Alimentação de frutas, verduras, legumes, o que estava mais disponível ali na natureza, proteína. E hoje em dia, qual que é a base da nossa alimentação de muitas pessoas? Alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados. E esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos em quê? Conservantes, né?
Glutamato monossódico, que é aquele realçador de sabor, muito sódio. Hoje em dia a gente vê já nos rótulos aquela questão do alto em gordura saturada, alto em sódio, alto em açúcar. Então todos esses produtos são considerados ultraprocessados, que são os alimentos que não devem ser a base da nossa alimentação. Tudo bem que a gente vai consumir uma vez ou outra, né, ali esporadicamente, mas não vai ser a regra, vai ser a exceção. Então, a base da nossa alimentação hoje tem que ser o quê? Comida de verdade, né? Mas é o contrário, né? É o contrário. Virou a regra. Virou a regra. Mas também é muito mais fácil, mais disponível você ir lá no supermercado e comprar algo que já está pronto, né? Principalmente pela correria do dia a dia das pessoas, pelo trabalho, estudo, toda a correria mesmo, porque a nossa rotina está cada vez mais corrida. Então é muito mais conveniente você pegar uma coisa que já está pronta, industrializada, do que você preparar, ter o trabalho, né? De preparar a sua comida, de deixar uma comida mais saudável ali preparada para você. Só que não precisa ser assim, não precisa ser difícil. Tem formas também, né? Para tornar uma alimentação saudável e prática ao mesmo tempo. Pois é, você falou aí, né? A sociedade mudou, a cultura social mudou, né? As pessoas hoje estão com pouco tempo para se ficar atentos, tão em pouco tempo a perder, né? Por exemplo, a mulher hoje com todas as suas necessidades de ser mãe, de cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar da casa, né? Mas tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ser provedora do lar também. Então, para ela não é culpa dela, mas ela sobra pouco tempo para ir até o mercado, sacolão, para comprar as verduras in natura, né, para poder chegar em casa, lavar, preparar, cozinhar. E aí, quando ela vai dormir? Que horas que ela vai descansar? Então, talvez é mais fácil. Talvez nem ir no supermercado, é pedir, né, pelo aplicativo para chegar na casa dela. Né? E o homem é a mesma coisa, às vezes, não tem tempo para isso. Então, aí passa a ser o mais cômodo, passa a ser o mais fácil, pelo tipo de vida que estamos vivenciando. Né? Então, passa a ser o mais rápido. Né? A gente fala muito, né? Estamos descascando menos, como é que é? Nós estamos desembalando mais e descascando menos, sendo que tem que ser ao contrário. Então, descasque mais e desembale menos. Pois é, e é uma geração, eu acho que foi a última geração que eu descasquei menos, mais, né? Então, as crianças hoje em dia, por exemplo, né, essas gerações mais novas, estão nessa geração mais de consumir produtos totalmente pobres em nutrientes saudáveis, né? Então, é essa geração que nos preocupa. Crianças com sobrepeso, crianças com obesidade, crianças doentes, porque a obesidade não é questão estética, porque a obesidade ela provoca diversas doenças e ela provoca indiretamente muitas mortes, não é isso? Sim. A obesidade ela aumenta os riscos de doenças crônicas, né? O que seriam essas doenças crônicas? Então nós temos o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, né? E tudo isso associado, e a obesidade ela é multifatorial. Então, nós temos o ambiente, que ele vai favorecer, nós temos o psicológico, que vai favorecer, nós temos a questão hormonal. Então, são vários fatores que vão favorecer para que aquela pessoa ela continue obesa. Então, a gente não pode falar também que é só questão de falta de vontade, de força, né? Porque tem vários fatores ali que estão puxando a pessoa para trás para que ela consiga ali perder peso. Então, a gente vê. As pessoas hoje não têm tempo para poder buscar uma comida saudável, preparar para os filhos. Cheguei em casa cansado, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um hambúrguer. Né? É mais fácil, para a gente dormir mais cedo, né? Tem trabalho de escola para a criança, o filho tem que levantar cedo para ir para a piscina, tem que ir para o jiu-jitsu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O pai tem que trabalhar até mais tarde, home office. Então, vamos pedir um fast food aqui. Né? E tem outro, não tem tempo para ir para a academia, não tem tempo para caminhar no condomínio ali, ou na rua de casa mesmo. Então, junta tudo isso, né? Não se alimenta de forma saudável, não pratica atividade física. Aí vem com tudo isso, não tem um bom sono. Está todo mundo aqui ó, na tela. Não bebe água. Não bebe água. Né? Então, tudo isso vira uma bomba que acaba explodindo no nosso organismo. Aí são pessoas que ficam obesas, estressadas, pessoas que sobrecarregam o organismo.
E aí a conta vem. E a conta é a perda da saúde, né? Sim, é uma série, né, de fatores, igual eu estava falando. É uma série de fatores que vai fazendo com que essa pessoa ela vai perdendo a saúde. Então, de acordo com as nossas escolhas diárias, isso vai impactando no nosso futuro. Hoje você acha que as suas escolhas de má alimentação, de falta de atividade física, de falta de sono, de falta de beber água, ela não vai impactar? Hoje talvez você está bem, mas lá no futuro, isso com certeza vai te trazer algum malefício, né? A conta vai chegar. Porque não existe aquele termo, né? Não existe almoço grátis. Então, isso vai trazendo cada vez mais malefícios para você, de acordo com os hábitos que você tem hoje. É porque a gente vê hoje pessoas eu ontem, por exemplo, estava saindo bem cedo de casa, ontem, domingo, estava indo para um evento bem cedo, 6 e alguma coisa da manhã, tinha dado uma chuvinha, se não me engano, e aí estava bem molhado, 6h30, e tinha 2 pessoas aqui na JK, na ciclovia, correndo. Falei, meu Deus, 6h30 da manhã de um domingo, eu estou aqui indo para um evento, a trabalho, um sono, queria estar na minha cama dormindo, e os 2 estão correndo aqui. Aí eu pensei assim, mas quem está errado? Eles ou eu? Sim. Ou seja, a gente passa a achar que não é normal quem escolhe um hábito de vida correto. Nós que estamos certos. Né? Mas em falando em qualidade de vida e saúde, nós que estamos errados. Né? Sim. Então virou comum a gente ter um hábito de vida errado. Errado. Essas escolhas, né? O fato de você escolher comer uma fruta, hoje é mal visto. Você escolher ter uma alimentação mais saudável, hoje é mal visto. Então, se você está praticando exercício físico, vão te criticar. Talvez, você está exagerando demais nessa atividade física. Igual você passou, olhou, falou assim, uma hora dessas, essa pessoa está correndo aqui, depois da chuva e tudo, mas isso foi uma escolha que ela fez por ela mesma. E muitas vezes a gente preocupa em cuidar de todo mundo, igual você estava falando também, sobre a questão, a mãe tem a vida corrida, cuida dos filhos, cuida de todo mundo ao seu redor. Mas e de você? Você está cuidando de você? Porque se você não cuida de você, todo o resto, tudo aquilo que você precisa fazer, seu trabalho, seus filhos, sua família, nada disso você vai conseguir dar o melhor de si. E se você adoecer, como que você vai cuidar de todas essas pessoas? Então, essas escolhas diárias que você faz, esses hábitos que você vai plantando todos os dias, é o que vai refletir no seu bem-estar e no seu futuro. Nosso programa de hoje falando sobre obesidade, sobre processo de emagrecimento, falando sobre saúde, modo de vida, né? Maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida, cultura, falando sobre processos que nos levam a engordar, processos que nos ajudam a emagrecer e ter saúde. Esse é o objetivo, né? Ter saúde. Estamos recebendo aqui hoje Lorena Fernandes, que é nutricionista, e o nosso foco aqui hoje é falar sim sobre os processos que levam ao emagrecimento, mas falar principalmente sobre o foco que nunca podemos perder, que é nos hábitos de vida, né? Principalmente com relação à alimentação, atividade física, um bom sono, conversar mais com as pessoas, largar as telas, ter uma boa prática interpessoal, reunir mais as famílias, beber água, tudo isso faz parte, né? E a gente está conversando sobre isso, e no blog anterior, a Lorena falou uma palavra várias vezes durante a fala dela, escolhas. Né? É isso mesmo. A gente está num momento de vida muito ruim, nocivo para a nossa saúde, escolhendo hábitos errados de vida. Pessoas que escolhem hábitos saudáveis de vida, às vezes são tidas como erradas, são as que estão erradas. Vou citar um exemplo de um amigo nosso, colega nosso de trabalho, que trabalha aqui conosco em uma das emissoras do Grupo Leste, né? Todo mundo sabe, ele levanta às 4 da madrugada, vai para a academia, faz musculação, sai da academia, vai correr 10 quilômetros. Depois ele chega aqui 8 horas da manhã. Café da manhã dele, frutas. Aí depois ele vai embora. E daí à tarde dele vai seguir a rotina e o outro tipo de trabalho que ele faz. Todo mundo fala do estilo de vida que ele leva. Como é que você faz isso? Por que você faz isso? O que você ganha com isso? É só você olhar para ele. É só você olhar para ele e para o estilo de vida dele. Pergunta quando ele foi para o hospital, pergunta quando ele passou mal. É isso. Então ele passou a ser a exceção. E nós que estamos errados, só passamos a ser a regra. Então, escolhas. Ele fez a escolha certa. Então é isso, né, Lorena? Escolhas. Então, quando a pessoa vê e vemos, por exemplo,
Nós escolhemos em algum momento e percebemos que estávamos no caminho errado. Estamos engordando, perdendo a saúde. Então, pelo amor de Deus, o que fazer? Vamos tentar algumas coisas. Primeiro vieram as medicações, né? Femproporex, Sibutramina, aquelas medicações terríveis que vieram lá nos anos 2000. Deixou muita gente com problemas neurológicos terríveis. Tiravam o apetite, mas tinham pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas com diversos tipos neurológicos e psiquiátricos, né? Sim, Depois voltavam a comer muito mais e ter problemas muito mais sérios, né? Foram abolidos do mercado. E depois veio a cirurgia bariátrica, né? Que teve muita recomendação, teve bons resultados, mas é uma cirurgia grande, né? É uma cirurgia de risco, mas também com um resultado positivo, né? Mas nem todo mundo pode fazer, nem todo mundo teve muito sucesso, que há reganho de peso e tudo mais. Agora vem as chamadas canetas emagrecedoras, né? Menos invasivas, com bons resultados, com poucos efeitos colaterais, né? Mas em nenhum desses processos, os cuidados com a alimentação, elas podem ser deixadas de lado. Mas só que nós sempre buscamos a panaceia, buscamos a vara mágica, aquilo que resolve por si só. E sempre pensamos que aquilo ali já resolve, mas não podemos pensar assim. Desde os medicamentos, passando pela cirurgia bariátrica, agora as canetas emagrecedoras, principalmente a tirzepatida, o processo do cuidado com a alimentação não pode ser deixado de lado, não é? De maneira nenhuma. Até porque se você não muda os seus hábitos, ela vai ser um facilitador, né? A gente não pode negar isso. Então, ela vai facilitar o seu processo, ela vai reduzir o seu apetite, você não vai ficar pensando em comida a todo momento. Só que tem a questão de que você precisa mudar a sua alimentação, precisa mudar os seus hábitos também, precisa associar uma coisa com a outra. Porque a pessoa fica para sempre refém da caneta, primeiro que o custo é muito alto. Sim. Né? Tem que ser por um período em que você consiga diminuir aquela compulsão alimentar, em que você não consegue, por si só, fazer escolhas, né, por alimentações mais saudáveis por si só, a caneta vai te ajudar. A tirzepatida vai te ajudar. Né? E depois você tem que conseguir fazer esse controle, aproveitar que ela está te ajudando a não ter aquela fome desesperadora, aquela fome acima do natural que você precisa para se nutrir, para você conseguir escolher melhor, fazer o seu controle, a sua reeducação alimentar, para depois aos poucos você vai tirando a caneta e entrando com a alimentação mais saudável, mantendo com atividade física, um bom sono, com a boa hidratação, você tem uma qualidade perene, para sempre. E aí sim você vai atingir o resultado esperado. Não aquele imediato, mas para a sua vida inteira. A saúde plena, é isso que a gente quer. Bons resultados. Então não é só a caneta. A caneta vai te ajudar no momento, mas a alimentação é primordial para você. Primeiro você vai colher resultados mais rápidos, mais eficientes, como ela diz. Você vai se nutrir melhor, porque senão você vai perder massa magra, você vai perder vitaminas, nutrientes e depois vai te dar problemas. Você vai ficar fraco, você vai ter uma anemia. Intensifica os efeitos colaterais ainda. Os Vai efeitos aumentar colaterais, a questão do exatamente. enjoo, vai aumentar a questão da fraqueza. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento, né? Não é simplesmente tomar o medicamento. Até porque as pessoas buscam muito essa questão do imediatismo. Ah, eu quero emagrecer hoje. Eu quero emagrecer hoje. Que dia que é hoje? 17? Estamos em novembro. Quero emagrecer para ir para a praia. Quero emagrecer hoje, pro verão, tá chegando. Natal, tá aí, né? Vou emagrecer. Só que tá. Esse emagrecimento ele vai ser de qualidade? Você vai emagrecer perdendo realmente gordura e não massa magra? Porque pode fazer diferença ali na balança. Mas isso está sendo um emagrecimento realmente de qualidade, onde você está mantendo a sua massa magra, ou pelo menos não está perdendo mesmo, né? Mantendo ali e está perdendo gordura. Porque se você só comer qualquer coisa, de qualquer forma, sem acompanhamento, você muito provavelmente não vai ter um emagrecimento de qualidade. Porque você tem um profissional que vai fazer todo o protocolo, vai pedir seus exames, saber onde está a sua necessidade, se precisar de repor seus nutrientes, suas vitaminas, e aí vai te indicar o tipo as doses necessárias, o tempo necessário da caneta. E um profissional de nutrição, nutricionista, para te indicar
o tipo de alimentação, o que você precisa para poder te dar esse apoio, te dar essa estrutura que você precisa para, juntamente com os efeitos da caneta, para você passar por esse processo de forma qualitativa, ter ganhos eficientes, permanentes, né, e ganhos mais rápidos. E aí sim, completa todo esse processo para você sair feliz. Porque se o resultado não vier, ou se vier com efeitos colaterais ruins, você vai se frustrar, vai jogar dinheiro fora, vai se frustrar. Então, a alimentação saudável orientada faz parte do processo. Se te falarem que só você comprando a caneta na farmácia, que é muito mais caro, vai resolver o seu problema, não caia nessa. Procure orientação profissional. Procure fazer uma alimentação com toda a higiene do sono, uma hidratação da melhor forma e um profissional que vai te ajudar, ou vários profissionais, porque o investimento é sim, investimento na sua saúde. Em você. Em você. Não precisa ser só na caneta e não pode ser só na caneta. Tem que ser na sua saúde como um todo, porque você não é só a fome, você também é nutrição, você é uma saúde como um todo, é integral. Lorena Fernandes, muito obrigado pelas suas explicações. Obrigada a você. E você me ajudou aqui a tirar essas dúvidas. Muitas pessoas estão lá já pensando, calculando, fazendo reservas para poder comprar caneta, para buscar quem aí manipula, oferece a caneta, mas não estava pensando nisso. Então, vão pensar e vão buscar também um apoio nutricional para obter o melhor resultado, mais eficiente, mais qualificado e ter saúde para sempre. É o que importa aqui. Muito obrigado. Exatamente. Obrigada a você. Eu acho que, principalmente, as pessoas têm que tomar a decisão de mudar, e mudar por inteiro. Não é só mudar para ter um resultado hoje e amanhã recuperar tudo de novo. Então, tomar a decisão de se cuidar e de ir para frente mesmo e mudar todos os hábitos que precisam ser mudados. Esse é o principal ponto. E ele fala assim, não quero caneta não, quero emagrecer, fazendo atividade física e fazendo uma reeducação alimentar. Tem jeito? Lógico, sempre vai ter. Esse é o ideal. E como É eu o método consigo? tradicional. Me ajuda. Só ir lá no Instagram Da Lorena. Como que é o Instagram? @? @Lorena Fers. Pois é, o E Instagram também tem o dela- Instituto Lumière GV, Pois onde eu é, atendo. você vai achar lá muitas dicas de receitinhas para a semana inteira para você fazer, saudáveis, que vão te ajudar. Talvez sem precisar de caneta e de outras intervenções, porque eu fiz alguns de umas marmitinhas lá para mim, lá para a semana toda. Ó, Isso aí. dando a dica, Esse tá é bom? o caminho mesmo. Obrigado, Lorena, Obrigada mais uma a vez. você. E a você que acompanhou o nosso programa. Se você não assistiu na íntegra, no YouTube você vai lá, vai assistir completamente o programa e faça um favor, compartilhe esse link sem moderação. Até o próximo, cuidando de você.